Vamos lá. A gente está finalizando o nosso conteúdo, tá? E essa parte do conteúdo é mais da gente para a gente. Então, eu finalizo aqui o conteúdo dessa aula de hoje, deixando uma mensagem para a gente se conectar com essa força que a gente tem dentro da gente, que a Renata colocou muito bem, já está tudo dentro, a gente só precisa colocar para fora, tá? E o primeiro ponto que a gente se depara quando a gente pensa em empreender é o empoderar. E é uma palavra que também aparece bastante, a gente tem muita dúvida sobre isso. Tem mulheres que têm medo de falar sobre empoderamento, porque gera uma sensação e é um conceito que aparece muito, e às vezes esse conceito vai sendo distorcido, tá? Então, não precisam ter medo de falar de empoderamento feminino. A gente não está aqui para destruir os homens, tá? Quando a gente fala de empreendedorismo, de empoderamento, às vezes gera essa sensação de que, nossa, o universo todo vai ser só de mulher. Não, a gente precisa dos homens também, tá? Então, é para a gente conseguir crescer junto e igualar isso. A intenção é essa, tá? Então, o que é empoderamento? Se refere ao ato de dar ou conceder poder para si mesmo ou para outra pessoa. Então, quando a gente coloca essa palavra relacionada ao empreendedorismo feminino, é você ser dono de você, né? Da sua ideia, da sua vontade, da sua maneira de fazer, de como fazer aquele trabalho. Então, o empoderamento é você ser esse protagonista, sair daquele lugar do coadjuvante. Então, lá da novela que a gente assiste, tem um protagonista que chama atenção lá, não tem? Não tem ou o mocinho ou a mocinha, ou o cara que aparece todo capítulo. Então, ele é o protagonista da história. Tudo gira em torno dele, né? E tem ali os coadjuvantes, que é aquela pessoa que quase não aparece, quase não é vista. Se ela está ali ou não está ali, tanto faz. Então, a gente, às vezes, ocupa esses lugares mesmo na nossa vida. Mas a gente pode ocupar um lugar de protagonista, de ser dono de nós mesmos, tá? Então, quando a gente fala de empoderamento, a gente está só sugerindo ser dono de si mesmo e gerar essa referência para outras pessoas também. Todas essas mulheres que a Mayara trouxe, em algum momento viraram essa chavinha de buscar serem donas de si mesmo, da própria história, das suas escolhas, e foram referência e são referência para outras mulheres também. Tá bom? E como que a gente faz isso? Exercitando a plenitude. E aí também uma outra coisa que está cheia de estigma, né? Cheia de preconceito. Acha, Érica, que eu vou ser plena? O que é uma pessoa plena? Quando a gente fala uma pessoa plena, o que vem na cabeça de vocês? O que vem, meninas? Calma, zen. O que mais? Sem problema nenhum. Estabilizada financeiramente. O que é para você, Adeuda, uma pessoa plena? Completa. Jéssica? Que está tudo ali, família, emprego, está tudo ok. Deu check em todos os protocolos. Tá. Para você, Valdirene? Ter atitudes. E para a senhora, dona Antônia, o que é uma pessoa plena? Quando a senhora olha e fala, eu acho ela tão plena. O que ela é? Educada? É? Então tá bom. Dona Darcy? Realizada. Tá. Então vamos lá exercitar a plenitude. Às vezes a gente tem uma ideia meio longe, né, da plenitude, desse lugar zen, esse lugar sem problema, né, do lugar do alto da montanha, ninguém acessa, tudo é muito em paz, não tem nenhuma preocupação. Só que isso cabe no nosso dia a dia, com a roupa para lavar, com o filho chorando, com o almoço para fazer. Dá para ser plena também no dia a dia? Com a conta vencendo, não tendo dinheiro para pagar o boleto. Será que dá? Vamos tentar, gente. Trabalha dobrado aí no caso, né, dona Antônia? Qual que são os pontos que a gente tem que exercitar
para conseguir conquistar essa plenitude, que vai ser o tempero do empreendedorismo feminino e do empoderamento. Então, sempre que a gente estiver caminhando nessa trilha do empreendedorismo feminino, do empoderar, do ser dona da minha história, de ser protagonista, quando vier lá aquela sensação de que já não está dando certo, estou meio me sentindo incapaz, a gente exercita essas práticas, tá? Por quê? Porque a gente tem que resgatar de dentro da gente essa vontade. Então, vai ter que ser no exercício. Não é uma coisa que a gente tem o hábito de fazer, tá? E eu falo que toda vez que a gente precisa criar um hábito, a gente tem que exercitar. A gente nasceu sabendo escovar o dente? Não, né? Quem tem filho pequeno em casa ou teve e o filho cresceu, não tem que falar 500 vezes para aquele serzinho, já escovou o dente? Já escovou o dente hoje? Vai escovar o dente. Até virar um hábito, não é? E às vezes a gente cresce e ainda até esquece, né? Do tanto que tem dificuldade de praticar aquilo. Então, a gente só consegue exercitar a plenitude e tê-la como um hábito, ela está presente na nossa vida se a gente praticar. Tá bom? Então, a primeira prática é cultivar a autenticidade e se libertar do que as pessoas pensam. O medo do julgamento a gente tem, mora na gente, né? O medo do julgamento. O que as pessoas vão pensar de mim? O que elas vão pensar quando eu falar isso? O que elas vão pensar quando eu postar isso na rede social? O que vão falar? O que minha vizinha vai falar daquilo que eu fiz? O que vão achar do bolo que eu fiz? O tempo todo a gente está preocupado com o que os outros estão pensando daquilo que a gente está fazendo. Em alguns pontos isso é importante, porque vai dando, né, se é sobre o nosso negócio, se é para melhorar aquilo que a gente está fazendo, maravilha. Agora, se é só por conta do medo do julgamento, isso diminui a gente se sente fragilizado e vai ficando longe daquilo que é autêntico. Autêntico é o que é nosso, que ninguém copia, que é a nossa cara. E sempre que a gente empreende em alguma coisa, a gente está botando ali um temperinho de autenticidade. A gente quer fazer um pão de mel que ninguém faz igual. Que a pessoa come e fala, cara, isso aqui é da Jéssica, certeza. Foi ela que fez. É isso que a gente está buscando, autenticidade. A gente quer deitar lá na almofadinha da dona Darcy e falar, ai, dona Darcy, gente, eu preciso ir lá buscar outra almofada daquela. É muito fofinha. A gente quer dar isso, essa cara, a nossa cara. Então, a autenticidade é isso. Se a gente praticar isso, saindo um pouco desse lugar de, ai, preciso fazer igual a fulana, ai, preciso fazer igual a ciclano, ai, eu preciso ir lá saber como é que faz. Nossa, se eu não fizer igual, eu não vou conseguir esse espaço no mercado. Sair um pouco da comparação e confiar mais naquilo que você faz tão bem. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Cultivar a autocompaixão, se libertar do perfeccionismo. Gente, é muito difícil a gente conseguir fluir no empreendedorismo se a gente ficar preso ali no perfeccionismo. Que é, ai, ainda não está bom. Ah, eu fiz, mas ainda está faltando alguma coisa. Ah, eu ainda preciso me capacitar ainda mais para começar meu negócio. Não, eu ainda preciso comprar a embalagem X para poder vender aquilo. Calma, vai fazendo aos poucos. Se liberta desse lugar do auto-julgamento. A autocompaixão, a gente pratica ela demais, só que só com os outros. A gente é super gentil com as outras pessoas, a gente é super cuidadoso, a gente é disponível, a gente, não, tudo bem, isso está ótimo. A gente fala para outra pessoa, está ótimo assim, nossa, está maravilhoso, não precisa melhorar nada. Só que com a gente é o quê? Um carrasco. Você não dá conta, está horrível, ai, não faltou. A gente faz isso todo dia, né? A gente senta na mesa para jantar, vira para as pessoas que moram com a gente e fala, ai, não faltou sal nessa comida? Ai, tá bom de tempero? A gente que fez, com amor, com carinho. Só que a gente está ali o tempo todo criticando o que a gente faz. Então, reconhece que faz bem. Faço bem. Faço o melhor. Eu faço um bolo de cenoura, gente, que é o melhor. Juro para vocês. Vou trazer para vocês nos próximos encontros presenciais para vocês comerem. Vocês vão falar, não, realmente é um bolo de cenoura da Érica. Conhecido historicamente. Quem me conhece de outros rolês aí, outros carnavais, já sabe que a Érica faz um bolo de cenoura top. É a minha marca. Tá lá. Ainda não empreendi no bolo de cenoura. Ainda estou fazendo assim,
né, como gesto de carinho com as pessoas, mas tem um pezinho ali no empreendedorismo do bolo de cenoura. Me aguardem, acho que no final desse curso eu já vou estar nessa linha já. Terceiro, cultivar a criatividade e se libertar da comparação, que é isso que a gente colocou. Criatividade, gente, a gente tem desde quando a gente nasce. Por isso que criança faz tanta arte, porque ela é criativa e ela não tem medo. Se ela está aqui e quer saber como que funciona esse aparelho, ela vai dar um jeito de fuçar nesse aparelho. Quando a gente vai crescendo e ficando adulto, a gente fica, mas será que pode? Ai, mas e se queimar? Ai, e se alguém me chamar a atenção? E se não der certo? A gente vai deixando a criatividade reprimida. Então, liberta essa criação. Ah, e se eu fizer assim? E se eu fizer um adesivo, uma joia de unha? A Valdirene faz joias de unha. E se eu fizer uma joia de unha de melancia? Será que sai? Será que vende? Faz. Só faz. Né? Tenta. Coloca ali no mercado. Testa aquele produto. Várias dessas pessoas que passaram aqui, que são referências, foram testando o que elas fizeram. Foi testando e colocando. Isso deu certo, isso não deu. Teve pessoas que gostaram mais disso do que daquilo. Então, exercitar a criatividade é resgatar esse lugar de fazer legal aquilo. De sair um pouco daquele lugar de fazer por obrigação. Ai, toda vez a mesma coisa. Por isso que eu tenho até um pouco de medo de fazer bolo de cenoura, porque hoje eu já faço de olho fechado. Se quiser me pedir a receita, eu já dou aqui na hora. De tanto que eu faço. É sempre aquela mesma receita. Às vezes alguém fala, faz diferente um negócio ali, corta ali, faz uma cobertura diferente. Vou criar. Será que vai dar certo? Vou pôr umas frutas vermelhas ali no meio, será que rola? Vamos tentar, tá? Então, criatividade ajuda a manter a plenitude também. 4. Cultivar o lazer e descanso, se libertar da exaustão como símbolo de status e da produtividade como fator da autoestima. Nossa, Érica, o que é tudo isso? Isso é colocar pausas na vida da gente. Para lembrar que a gente não nasceu só para produzir como uma máquina. Por mais que a gente acredite que esse é o único lugar que cabe nós. Então, o tempo todo a gente recebe estímulos nesse sentido, né? O que você faz da meia-noite às 6 da manhã? Produza enquanto as outras pessoas dormem. Faça as coisas no final de semana. Calma, gente. Ainda mais quando a gente empreende um negócio, né? Quando a gente, por exemplo, trabalha com bolo, Deuda aqui trabalha com bolo, né, Deuda? Será que o final de semana da Deuda é o mesmo da pessoa que trabalha lá de segunda a sexta? Às vezes não, porque ela está lá na correria das entregas dela. Mas ela talvez tenha uma segunda-feira mais tranquila, uma terça-feira que tem alguma atividade que ela gosta de fazer para ela. Então, precisa exercitar isso também, esse lugar de nutrir. É como um vasinho de flor que a gente precisa colocar uma aguinha ali, colocar uma vitaminazinha para aquela florzinha, né? Num lugar para ela arejar, tomar um solzinho. Senão ela não vai produzir essa flor que a gente espera toda vez. E a gente também vai se esgotando nessa atuação nossa do empreendedorismo, do negócio, de pensar sobre alguma coisa. Se a gente não praticar isso aqui, a gente vai perdendo a criatividade, a gente vai ficando meio ranzinza, meio irritada, meio de mal com a vida. E aí, como é que a gente vai colocar o nosso melhor naquilo que a gente queria tanto, que era ser protagonista da nossa história? Então, coloca aí na agenda que descanso é necessário. Não esquece. Cultivar risada, dançar, se libertar, ser livre, tá? Sair desse lugar de estar no controle. Tem uma coisa que às vezes a gente tem muita dificuldade de fazer quando a gente empreende, que é delegar, que é dar oportunidade para outra pessoa nos ajudar. A gente tem muita dificuldade de fazer isso. Aí a gente quer abraçar todo o processo sozinha, né? Aí a gente faz super bem uma parte do processo. Super bem. Eu tenho, às vezes, paciente que trabalha com bordado. Adora fazer o bordado. Construir mesmo o bordado. Só que tem muita dificuldade de fazer a parte de venda daquele bordado.
E quando lida com isso, fica irritado, fica bravo, não consegue atingir as expectativas. Então, será que a gente não pode fazer uma parceria? Será que a gente não pode delegar para outra pessoa? O quanto que a gente pode inserir de pessoas na nossa proposta de empreender? O quanto que isso pode ficar mais leve? A gente pode fazer isso. É possível. A gente só precisa perceber que está seguro ali dentro da nossa proposta. Tá? Olha como que o nosso curso é abençoado, gente. Começou a chover no nosso curso, gente. Pelo amor de Deus. Quem está em casa, gente, está chovendo no momento do nosso curso, em Rio Preto. Numa seca que a gente está passando feroz aqui. Então, só 5 dicas para a gente conseguir manter esse lugar de ser plena. Tá? Além disso, tudo que vocês colocaram, de ser uma pessoa educada, realizada, de ser uma pessoa com todos os protocolos aí, check, né? A família está ok, o trabalho está ok, o dinheiro está ok. Se a gente não tirar esses pilares de dentro, exercitar essa prática com mais profundidade da plenitude, a partir de nós, nada disso que a gente está esperando do fora vai chegar. Tá? Então, a gente pode fazer dessa forma e alcançar os resultados. E aqui a gente tem um vídeo para finalizar o nosso conteúdo, que vai falar um pouquinho dessa força do empreendedorismo feminino também. E depois eu só queria que vocês se apresentassem, as alunas que estão aqui, falassem um pouquinho qual é a proposta de vocês, a expectativa de vocês aqui no curso, tá? Para a gente se ajudar já a partir de agora, combinado? Então a gente vai assistir o vídeo e depois cada uma se apresenta aqui. Pode ser, meninas? Então tá bom, vamos lá. Como é que põe o curso? De uma jornada que é dupla, tripla ou até infinita, eu fiz o meu próprio caminho. Pensei, planejei, fui na fé e coloquei na prática. Me deram papéis que não refletiam o meu potencial e eu reescrevi a minha vida como protagonista. Falaram tudo o que podia e não podia fazer, mas percebi que eu tenho o poder de decidir o que vai acontecer. Sempre vai ter alguém para dizer que não, você não pode. Mas alguém também para te encorajar, para te apoiar e sonhar junto. E eu quero te falar uma coisa. Descubra em um mundo de não pode o seu poder. Ai, você pode ser dona da sua vida, dona da sua ideia, dona da sua empresa e do que mais você quiser. Sebrae.